Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. Nesse vídeo vamos abordar atividade de estudo 3 da disciplina de Física Geral Experimental 2, pessoal. Atividade excelente, muito legal, porque envolve vários conceitos a respeito de calor e sua transferência entre diferentes corpos, pessoal. Atividade bem interessante. Além disso, estou estudando a resolução do mapa dessa disciplina de Física Geral Experimental 1, a fenômeno de transporte, mecânica de ciências materiais, empreendedorismo e todas as demais matérias. Então, ficando qualquer dificuldade, me manda um WhatsApp, meu número está na descrição do vídeo e será um prazer ajudá-los. Beleza? Bom, pessoal, vamos então abordar essa atividade. Ela é bem interessante e aí traz o seguinte contexto. Imagina que você está encerrando o churrasco em uma churrasqueira a carvão e percebe que ainda existe uma quantidade considerável de brasas incandescentes. Você então lembra que recentemente viu uma técnica que permitia apagar o carvão e reaproveitá-lo para o próximo churrasco, simplesmente adicionando em cima do braseiro uma sacola plástica com água. Ok, tem uns dados aqui e aí ele faz umas questões. Comparando os calores específicos da água e do carvão, explique como é possível apagar o braseiro com um saco plástico cheio de água, pessoal. Bom, então essa é a primeira pergunta. Depois disso, pessoal, além disso, cite quais são os processos de transmissão de calor envolvidos na redução da temperatura do carvão pelo saco plástico, né? E depois ele fala para a gente determinar o volume de litros de água que foi adicionado no saco plástico para que fosse reduzir a temperatura do carvão. Ok, bom pessoal, então antes de mais nada, para a gente fazer essa atividade, a gente precisa abordar alguns conceitos. E, paralelamente, a gente vai abordando esses conceitos e aplicando para responder essa atividade. Então vem comigo, pessoal, vou explicar passo a passo para vocês. Vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá então abordar essa atividadezinha. Bom, então a primeira coisa, pessoal, é o conceito principal que gira essa atividade em torno do conceito de calor. Mas afinal de contas, o que significa calor? O que de fato é isso? O que expressa essa grandeza física? Bom, calor, pessoal, nada mais é do que a energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Simples assim. Beleza? Então, a energia é transmitida quando tem em si elementos que apresentam diferentes temperaturas. Por tratar-se de uma forma de energia, o calor é expresso em joules. Entretanto, por razões históricas, é comum que utilizemos a caloria como unidade de medida alternativa para as medidas de calor. Beleza, né? E aí, pessoal, o que está atrelado intimamente ao calor é os processos e fenômenos de transferência de calor. Então, lembrando, calor é energia, não é temperatura. Por isso que lá no ensino médio a gente aprende que é muito errado falar, nossa, hoje está muito calor. Não, pessoal. Correto é falar hoje está muito quente, porque falar está muito calor, hoje está muita energia. Não faz muito sentido, né? Ninguém fala isso, hoje está muita energia. Não faz muito sentido. Correto sempre é quente ou frio. Beleza, mas falando agora sobre os processos de transferência de calor. Afinal de contas, como isso ocorre? O que de fato acontece? Bom, a troca de calor acontece quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato em um mesmo ambiente, sistema isolado. Esse fenômeno perdura até que seja alcançado o equilíbrio térmico. O corpo de maior temperatura, portanto, irá ceder calor, ou seja, irá fornecer energia, enquanto o de menor temperatura vai absorver aquela energia em forma de calor. Simples assim. Ainda falando sobre a transferência de calor, a gente tem três processos distintos. Essa transferência de calor pode se dar por meio da condução, convecção e radiação. Bom, mas afinal de contas, o que é cada um? Isso é essencial para a gente fazer a nossa atividade. Bom, a condução, pessoal, é aquele processo de transferência de calor que ocorre quando há contato físico entre dois corpos em diferentes temperaturas. Beleza? Durante esse processo, a energia térmica flui dos pontos mais quentes para os mais frios em busca do equilíbrio térmico. Sendo uma extremidade aquecida pelo fogo e a outra tem uma mão segurando a extremidade. Evidentemente, a extremidade que está sendo aquecida ela é mais quente do que a extremidade que está sendo
suportada por essa mão. Óbvio que, portanto, essa extremidade sendo suportada por essa mão é mais fria. E aí, pessoal, então ó, a gente vai ter a transferência de calor na barra, né? Nas moléculas no interior da barra, de forma que a temperatura seja uniforme. Então, pessoal, ao lado mais quente vai ceder calor para todo esse comprimento que está mais frio, e mais, esse calor vai ser transmitido também para a mão. Por quê? Porque ela está em contato físico com a barra. Então, a gente tem um processo de condução. Além disso, a gente tem um processo de convecção, que nada mais é do que a criação de correntes circulares, que a gente chama de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e mais frio. Exemplo clássico disso é a nossa atmosfera. Além disso, quando a gente vai aquecer uma água para fazer um café, por exemplo, quando a gente coloca a panela no fogo, inicialmente a água aqui no interior da panela tem a mesma temperatura. Porém, ao aquecer, a porção de água, o volume de água mais baixas, ou seja, mais em contato com a superfície inferior da panela, vai aquecer mais do que as de cima, certo? E portanto a temperatura vai subir. Sendo assim, uma vez que essa porção de água é aquecida, o que acontece? A densidade dela diminui. Densidade diminuindo, ela tende a subir, ou seja, essa porção da água passa para cima e aquela porção de água mais fria passa para baixo. Uma vez passado para baixo, essa porção de água que ora era mais fria, agora vai ficar mais quente e vai voltar para cima. E aí a gente visualiza, portanto, esse ciclo representado aqui na figura. A gente vai ter essas linhas continuamente, que são as chamadas linhas de convecção. Beleza? E por último, a gente tem o processo de radiação, que é um dos tipos de transmissão de calor que acontece por meio da propagação de ondas eletromagnéticas no espaço vazio, sem a necessidade de um meio material para se propagar. Diferentemente da condução e da convecção, que depende da presença de material para ocorrer, né? Onde a condução ela ocorre por meio de contato entre duas superfícies e convecção através de um material de um fluido qualquer. Já aqui não, a radiação pode acontecer no vácuo e até mesmo no ar. É justamente em virtude do fenômeno da radiação que a gente tem o quê? O aquecimento. A gente recebe o aquecimento oriundo do Sol. Por isso que a gente tem aquela sensação boa quando sai de manhãzinha, o solzinho tá lá e a gente é aquecido naquela manhã fria, quando a gente fica exposto ao Sol, justamente pelo fenômeno da irradiação, através da propagação de ondas eletromagnéticas. Um exemplo clássico na nossa cozinha disso é o forno micro-ondas, né? Que o aquecimento se dá justamente pela propagação de ondas eletromagnéticas. Beleza? Até aí? Foi. Então esse é todo o conteúdo que a gente precisa para fazer essa atividade. E aí a atividade ela traz duas questões. Comparando os calores específicos da água e do carvão, explique como é possível apagar o braseiro com um saco plástico, pessoal, cheio de água. Simples, né, pessoal? Conforme a gente viu, visualiza a situação. A gente tem um braseiro e a gente tem um saco plástico de água. E aí, pessoal, como que a gente vai fazer isso? A gente inserindo sobre esse braseiro saco plástico de água, o que vai ocorrer? Qual dos elementos tem temperatura mais elevada? O braseiro ou o saco plástico? É óbvio, né? O braseiro. Portanto, o braseiro vai fazer o quê? Ele vai ceder temperatura, ele vai ceder energia em forma de calor para o saco plástico. Portanto, a sua temperatura, a temperatura do braseiro vai descer, pessoal. E a do saco plástico vai aumentar. Beleza? E isso vai ocorrer, pessoal, de forma que até que a temperatura mínima necessária para a combustão do braseiro seja alcançada. Porque uma vez que essa temperatura mínima seja alcançada e ela continua a descer, porque o braseiro continua a ceder energia para o saco plástico, a brasa vai se apagar. Porque a partir daquela temperatura mínima de combustão, abaixo dela naturalmente não há mais combustão e portanto não há mais chama, não há mais fogo, beleza? Isso ocorre justamente pelo fato do calor específico do carvão ser muito baixo. Isso infere o que, pessoal? Qual a consequência disso? Isso significa que uma pequena quantidade de energia perdida para o ambiente do carvão
Isso traduz-se em uma importante redução na temperatura do carvão. Então essa é a analogia referente ao calor específico. Então quanto menor é o calor específico de um dado elemento, maior é a redução, mais drástica é a redução da temperatura quando ocorre a queda da energia em forma de calor daquele elemento. Além disso, cite quais são os processos de transmissão do calor envolvidos na redução da temperatura do carvão pelo saco plástico contendo água. Fácil, né, pessoal? A gente colocou lá o saco plástico sobre o braseiro, logo as superfícies estão em contato. Ora, se estão em contato, o que a gente tem? Um fenômeno de condução. O elemento de maior temperatura, no caso o braseiro, vai fornecer calor para o elemento de menor temperatura, que é o saco plástico. Ponto. Processo 1, condução. Além disso, uma vez que o saco plástico cheio de água está lá sobre o braseiro, o que acontece com a água? Fenômeno similar quando a gente vai aquecer água para fazer café. Ora, a porção, o volume de água nas partes mais baixas do plástico tende a assumir temperatura mais elevada do que as porções, os volumes, os elementos infinitesimais de água nas partes superiores. Logo, ao aquecer essa porção, esse volume de água que está lá embaixo, a densidade dele diminui, tendo densidade menor, ele vai subir. E esse volume subindo, aquela parte mais fria tende a descer. Ora, ela desceu, agora ela aquece, aqueceu, diminui a densidade, vai para cima. E assim sucessivamente a gente tem, portanto, o estabelecimento de correntes de convecção. Então, a gente tem o processo de convecção. E por último, naturalmente, a gente também tem um processo de radiação, que nada mais é do que a propagação de ondas eletromagnéticas que vai transmitir energia em forma de calor das brasas que não necessariamente estão em contato com o plástico, porém estão nas proximidades do plástico e, portanto, vai também ceder calor pro plástico, meu Deus, para o plástico, por meio da propagação de ondas eletromagnéticas. Então, de fato, sim, temos os 3 processos de transferência de calor: condução, convecção e irradiação. Beleza? Tranquilo? Lembrando, esse processo de transferência de calor por meio da propagação de ondas eletromagnéticas das brasas que não estão em contato, porém próximas do plástico, é o fenômeno de irradiação, pessoal. Beleza? Então, irradiação, propagação de ondas eletromagnéticas. Condução, contato entre superfícies. E convecção é a transferência de calor estabelecida a partir de movimentos de correntes convectivas, beleza? Ufa, bom pessoal, espero ter sido claro, bem objetivo aqui, tentei ser bem didático, e se ficar qualquer dúvida, me manda no WhatsApp, vai ser um prazer ajudar. Mais uma vez, estou ajudando vários grupos de estudos na resolução do mapa dessa disciplina de Física Geral Experimental 1 e todas as demais matérias, em todas as atividades. Então, pessoal, ficou qualquer dúvida, me manda no WhatsApp, que será um prazer ajudá-los, tá bom? Seguimos juntos, meus queridos. Fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!